Sejam muitíssimo bem-vindos, malta, muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e temos hoje a primeira jornada do nosso modo carreira. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que começar bem uma época não é connosco. Nós muitas vezes temos dificuldades nos inícios de época e espero que desta vez seja uma exceção. O adversário de hoje é o F Madeira, um adversário que eu conheço pouco ainda e jogamos na nossa própria casa. Neste momento o meu estádio ainda está a nível 0 porque eu optei por melhorar primeiro o campo de treinos, então não temos grande vantagem como poderíamos ter por jogar em casa. O árbitro é vermelho, vamos em dureza normal. Optei para este jogo por um 5-4-1, um 5-4-1B, porque no início de época nós dependemos muito de como está a equipa. A equipa no início de época é sempre algo improvisada, então eu estou a apostar no 5-4-1 porque o meu 11 inicial mais forte é em 5-4-1. Então vamos ver se resulta. Vamos começar, malta. Vamos começar o jogo contra o F Madeira. Um abraço para ele e vamos lá ver quem ganha hoje. 0-0 aos 30 minutos. Nós estamos numa tática de remate à vista. 0-0 ao intervalo. Bora lá, equipa. Precisamos de um golinho. Uma lesão para eles. Bora lá. Golo! Que vitória, malta, que vitória! Começámos a época com o pé direito. Eu estava com o coração nas mãos. F Madeira, bom jogo. Teve mais cantos que nós tivemos mais posse de bola e mais remates. 5-4-1 normalmente não é muito eficaz, não é extremamente eficaz. Eu achei que era a melhor tática para este jogo, para o dia de hoje, mas podia ter dado empate, a verdade é essa. Ganhámos, estou muito feliz com a vitória, entretanto faturámos mais 22 milhões, portanto tivemos aqui boas vendas, já vamos aos resultados de hoje, e estas vendas significaram problemas para nós, malta. Como houve vendas, nós tivemos o melhor defesa central a ser substituído, e um dos médios, por acaso até estou desconfiado que a transferência deste jogador já foi depois da simulação. Exatamente, as duas transferências que eu tive foram depois de simular. Neste momento não tenho o olheiro a ir buscar ninguém, portanto eu vou olhar para a minha equipa, mas já faço isso. Vamos primeiro aos resultados do modo carreira, que é isso que importa. Já vamos olhar para a nossa equipa. Ora bem, maltinha, resultados de hoje. Temos o campeão do mundo 2010, Jorge Sorin, a ganhar 1-0 ao Mateus. Grande vitória dele, a mostrar experiência de treinador, a ir em 4-4-2, muito bem. Simões ganha 1-0 ao CPN 14. Special One perde na sua casa com o Quinha, um dos campeões do modo carreira. Grande jogo aqui também, muito equilibrado, mas o Quinha com o 4-2-3-1 a levar a melhor. O Special One é um treinador muito experiente e começa aqui com o pé esquerdo. Podia ter acontecido connosco hoje se empatássemos, mas felizmente ganhámos. Zé Tigresa empata a 0 com o Remedy. Na casa do Remedy, um empate técnico ali com tudo igual, remates iguais, posse de bola igual, um empate muito interessante. Temos 20 comer sem notares a ganhar 1-0 ao Estrilho, um campeão do modo carreira antigo a começar aqui com uma derrota, um jogo muito equilibrado. O Estrilho tinha um grande plantel, mas o 20 comer sem notares fez um 6-3-1 espetacular. Há que reconhecer, o 6-3-1 é uma tática de coragem, tem lá um vídeo no nosso canal sobre ela, podem se inspirar para construir essa tática. Nós conseguimos ganhar 1-0, o Vitória 19-06 deve ser sportinguista, porque 19-06 é o ano do Sporting, ganha 1-0 ao... este nome é complicado, Utrecht Edor der Champins. Amigo, se tu estás a ver este vídeo, por favor, diz-nos uma alternativa para este nome. Como é que eu te posso chamar? Porque este nome é complicadíssimo de dizer. Eu acho que vou dizer só a última parte. Champins. Não sei. Champins. Epá, é difícil de ler. Sou o Duda, empata a 1 com o TR KZ91. Empatezinho aqui
nunca é bom, o empate é daquelas coisas que a gente nunca fica satisfeito. Look Me. Poxa, eu ainda não estou habituado a estes nomes, mas peço desculpa. Look Me perde 1-0 contra o Osvaldo, consegue uma vitória fora muito importante. Temos o Costa a empatar a 1 com o Rui Silnós. Temos o Manager BL campeão do mundo e convidado a ganhar na sua estreia contra o Team Gandhi, 9 remates a 6. Eu vou mostrar também aqui como é que foi estatisticamente o jogo do Rui Silnós. São os convidados especiais desta edição, campeões do mundo. 11 remates a 6 e o Rui saca aqui um empatezinho a ferros. Por último, João Barros ganha 2-0 ao Bruno Assunção, que começa com o pé esquerdo. Portanto, malta, começou a liga, começou a luta, não é? Porque isto é uma luta jornada a jornada, não há favoritos e depois logo se vê. Ora bem, valor de plantel neste momento está assim, o Estoril deu um grande boost na equipa, nós vendemos agora 2 jogadores, podemos ir ao nosso mercado, à lista de transferências, ver se nos interessamos por algum jogador. Temos 4 defesas, temos 3 médios jogáveis, um avançado, 2 guarda-redes. O guarda-redes já está à venda, é o Lafon. Quanto à lista de transferências, vamos ver se temos alguma coisa aqui para nós. Temos um ponta de lança mais ou menos interessante, mas não me parece que eu vá comprar. No meio campo, temos o Saka, médio direito, muito interessante, malta. Aqui muito interessante. Bakay Saka não o posso desperdiçar, malta. É um jogador de altíssimo nível e que ainda por cima vai melhorar muito nos amigáveis. E a posição de médio direito é muito importante para táticas de 4-5-1, 4-2-3-1. Ora bem, vamos olhar aqui para a linha defensiva, o que é que temos? Temos alguma coisa que possamos comprar? Nada. Quanto aos guarda-redes, também não temos nada que nos interesse. Ou seja, malta, nós precisamos de mandar vir pelo olheiro alguns jogadores para nós. E o que é que a gente precisa mais? Precisamos de médios centros, porque este Fofana vai ser colocado à venda. Portanto, precisamos de médios centros. Precisamos mais de quê? De um defesa direito. E se calhar é isso mesmo que eu vou à procura. Vou já à procura aqui na minha aplicação OSM Scout. Ou Scout, eu sou mau na pronúncia. Ok, já vi aqui alguns defesas direitos. Há muitos na Liga Francesa. Portanto, nacionalidade francesa. Liga França. Idade novo. Posição de defesa direito. Qualidade de 70. Posição, defesa e outra vez defesa direito. Ok. Sim senhor. Daqui a 12 horas já veio o olheiro. Espero eu nessa altura já ter mais um bocadinho de dinheiro. Portanto, temos 3 jogadores à venda. Precisamos de pôr o 4º jogador à venda. Nós sabemos que... Não sabemos nada. Para já não sabemos nada. Quem é que eu ponho à venda? Posso pôr um médio defensivo, que eu não preciso dos 2. Se bem que estes 2 vão-me dar jeito nos amigáveis. Eu vou para já pôr um qualquer, um médio dos fracos, e depois já vou ver como é que eu faço as coisas. Porque a gente vai fazer aqui os amigáveizinhos que nos vão ajudar. Ora bem, malta, para fazer os amigáveis vou ao videozinho de ontem. Sabem que é um hábito nosso, ir ao vídeo do dia anterior, responder a algumas questões dos nossos treinadores e também ver umas táticas para os amigáveis. Ora bem, Mateus Xavier diz: Boas, Santana, este modo de carreira vai ser espetacular. Uma honra jogar contra vários monstros sagrados igual a você, Santana. Um abraço do Brasil. Um abraço para o Mateus Xavier. Obrigado pelo apoio e pela mensagem. Temos aqui Renato Pratas, com o nickname do canal dele, a dizer-nos: vou mais uma vez acompanhar um grande modo de carreira. Boa sorte a todos. Um abraço aqui ao Renato Pratas. Obrigado também pelo apoio. Francisco Madeira, é sim a minha primeira participação no modo de carreira. Foi o nosso adversário de hoje, malta, o F Madeira. Portanto, é sim a minha primeira participação no modo de carreira e logo num cheio de campeões. Abraço e boa competição. Ele fez um grande jogo contra nós. Felizmente tivemos sorte em ganhar. Podia ter dado empate. Edu, boa sorte a todos e que seja um grande modo de carreira. Infelizmente não recebi notificação da live do sorteio. É verdade, malta, às vezes a live, o direto, não dá notificações às pessoas. Às vezes é porque as pessoas desativam as notificações ou outras vezes é porque simplesmente não dá. Portanto, estejam sempre muito atentos ao nosso Instagram, que nós avisamos, portanto, nos stories, avisamos a data do modo de carreira e relembramos 2 ou 3 vezes da hora. Faço sempre o horário de Portugal e do Brasil.
Daniel Costa, acho que seria interessante dares a conhecer a nova competição, o Campeonato Nacional Português de Grupos, e mostrares que como está atualmente a competição, os grupos, nomeadamente. Daniel Costa, tens toda a razão, o Campeonato Nacional Português de Grupos é o campeonato que pretende decidir o melhor grupo português, através de uma competição, de um torneio. E é um campeonato organizado pela OTP, Organização de Torneios Portugueses, e sim, está bem organizado e pode ser um torneio muito interessante. Nós temos o nosso grupo Portucale lá presente e a nossa academia Portucale B também lá está presente. Não sei se posso mostrar aqui alguma coisa. Portanto, para acompanhar a competição basta ir à aba da comunidade, acedendo ao OSM pelo computador, fóruns em português, OSM o jogo, e temos a competição Campeonato Nacional Português de Grupos, que foi a competição que falámos agora. Andamos tudo para baixo e temos aqui várias situações a terem atenção. Portanto, estas imagens que vocês estão a ver são resultados, portanto, um grupo contra o outro. Por exemplo, este é o Champions OSM contra os Buffaloes. Penso que é o Champions OSM, posso estar enganado, mas acho que é. E fica com está este resultado, portanto, neste caso os Champions OSM ganham. Já agora posso ver aqui, exatamente, Champions OSM Buffaloes. Depois temos Brutal Force contra a EDA Resolve. Portanto, há aqui muitas batalhas a decorrer e fases de grupos. Por exemplo, nos Portucale, nós começámos com uma vitória, isto é como se fosse um Euro ou um Mundial. Na nossa fase de grupos temos os Portucale, o Zitismo, o Azores e este grupo, não estou agora a ver assim, Shark qualquer coisa. Portanto, nós começámos em primeiro com uma vitória, uma boa vitória. Está aqui, Shark Crew, portanto jogámos contra o Shark Crew e foi uma vitória dominante. Depois temos Zitismo contra o Prestígio Açoriano, ganhou o Zitismo, foi uma boa batalha. Portanto, estão a perceber a lógica, fases de grupos, e depois vai-se à fase de mata-mata, os grupos que passarem. Portanto, quem quiser e quem estiver mais atento a esta competição pode dar um olhinho mais atento. Nós temos a nossa academia aqui, portanto, Portucale B a defrontar o Master Invictus Juniors, que é também outra academia, é um torneio só de academias, e nós aqui ganhámos a nossa batalha também. Então, na fase de grupos, neste caso já é um grupo de 6, vão ser 2 grupos de 6, o A e o B, este é o torneio das academias, e neste torneio vão passar, se não me engano, os 2 primeiros de cada um dos grupos, mais 2 dos 3 a seguir, portanto os 2... Bem, não sei, agora não estou a ver. Grupo A. Há 4 grupos, ok, há 4 grupos, portanto passam 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, se calhar só passa mesmo o primeiro e o segundo. E este 6 está vermelho, talvez porque ou desistiu ou vai descer de divisão depois na próxima edição. Não estou agora a par exatamente do que está a passar, mas é algo assim. Portanto, uma fase de grupos, depois mata-mata. Os grupos neste momento estão-se a defrontar nos moldes de batalhas 5 contra 5 para ver quem ganha. Ok, malta? Portanto, está aqui muitas imagens, precisamente por causa dos resultados e das fases de grupos, para vocês conseguirem acompanhar tudo. Ok, maltinha? É isto o Campeonato Nacional Português de Grupos, e não tarda também eu vou estar presente pela Academia dos Portucale para dar uma perninha e também mostrar aqui os resultados no canal. Ora bem, GVXD diz: comecei a jogar por sua causa. Boa sorte e tu és o melhor canal do mundo. Este canal é mesmo o melhor canal do mundo de OSM. Um abraço ao GV, obrigado pelo apoio. Martim Guterres: fiz apenas uma venda de 2,4 milhões num dia inteiro, enquanto que há treinadores aí a vender aos montes e a valores bastante bons. Parece uma seleção, grande OSM. Tendo em conta a diferença de plantéis, sendo que o meu comparado ao dele está miserável, joguei com 8 jogadores de 50, estádio nível 1, e ter ido com uma agressividade mais baixa que o Manager BL, por distração, foi ainda assim fez um jogo bastante bom. É uma pena que o OSM nos corta as pernas desta maneira. Parece que a SAD do Porto está a obrigar o Sérgio Conceição a jogar com os jogadores cada vez piores. Portanto, um abraço aqui ao Martim. A equipa dele ainda está complicada. Os inícios de época depende também um bocadinho da sorte e do azar nos simuladores. Nós agora tivemos sorte, conseguimos 20 milhões e tem que ser assim. Aproveitar cada dinheiro ao máximo. Valdemir Júnior: como faço para iniciar
nestas ligas. Valdemiro, para participar, por exemplo, no modo carreira, terias de assistir à live, ao direto do primeiro dia. Aí eu pedia-te o teu nickname e de mais não sei quantos treinadores e fazia um sorteio e podia ser que calhasses e participavas aqui connosco. Depende da sorte e do azar, mas para entrar no modo carreira precisas de assistir ao nosso direto do primeiro dia, ao live. Leitinho diz boa sorte a todos, saudações ao treinador do Notts County. Boa sorte. A lontra é o sinal de zitismo, portanto é um treinador com certeza do zitismo a apoiar se calhar outro treinador do zitismo. Miguel Melo diz, quando achas que se deve usar marcação homem-homem em vez da zona? Acredito que quando o seu time for mais ofensivo. Isso não há uma fórmula exata para responder a isso, mas eu posso responder a traços gerais o que é que eu faço. Marcação à zona, quase sempre. Marcação homem a homem, quando eu tenho mais defesas que o adversário, tem atacantes, e quando eu acho que os meus defesas são superiores ao adversário. Ok? São essas mais ou menos as circunstâncias que eu uso homem a homem. Espero ter ajudado. Martim, está impossível vender, portanto a mesma situação. Rafael Santos diz, tem vaga? Não, o sorteio já foi há 2 dias. Cheguei em primeiro, diz o Leo Cássio Silva. Um abraço a todos, como não temos nenhuma tática, sou eu que a faço. Sou eu que a faço, malta. Vamos inventar aqui uma táticazinha para os amigáveis, bora lá. Tática maluca, malta. Vamos meter este 4-4-2 assim meio maluco. Vamos jogar com esta tática num 4-4-2, porque o 4-4-2 é a forma de potenciar mais a nossa equipa, tendo em conta os jogadores que temos. Portanto, temos um avançado bom, vou já colocá-lo para já. Sabemos que do lado direito temos o Saka. A médio centro já temos este Fofana, temos os 2 médios defensivos jovens que podem melhorar. Na defesa esquerda temos o Ait Nauri, espetacular, e temos 2 defesas bastante jovens, o 19 aninhos e outro pode ser o Todibo. Na direita vou meter este Brasier porque não temos nenhum defesa direito. A guarda-redes para treinar é o Chevalier, porque tem 20 anos, vai melhorar mais do que o Lafonte. O Lafonte já está à venda, portanto é isso o objetivo, fazer dinheiro com os jogadores sedentários. Aqui vamos ter que pôr um jogador qualquer, infelizmente vai ter que ser o da Silva. Se bem que eu vou pôr o guarda-redes, malta. Vou pôr o guarda-redes porque eu prefiro melhor o Lafonte do que o da Silva e, um jogador de 50 não me parece também espetacular. Se isto fosse um jogo a sério eu não fazia isto, atenção. Ora bem, especialistas, vamos pôr a capitão os jogadores que eu quero que melhorem. Portanto, quem é que eu quero que melhorem? Pode ser, por exemplo, o médio... Aliás, eu até vou fazer uma coisa diferente, malta. Em vez de ser 4-4-2 alas, vou meter o 4-4-2B. E eu assim vou meter o médio defensivo, este jogador jovem, que tem 18 aninhos apenas, Ogushuku, vai jogar aqui, e o Saka aqui, Fofana e Turan. E eu assim meto a especialista, o tal miúdo, de 18 aninhos, pode ser o capitão. Ou então, não, vou meter o guarda-redes a capitão, penaltis, o avançado, livres, pode ser o Saka, e nos cantos vou meter este miúdo de 18 aninhos. Ok? Vai ser assim. Vamos então fazer uns amigáveis. Se isto não tiver a resultar, eu vou mudar logo a tática e vou mudar o guarda-redes, tirá-lo do ataque. Vou começar com o Costa. (4-0), malta. Boa vitória. Temos o Saka a melhorar muito. Este miúdo também a melhorar muito. O central de 70. E temos o nosso avançado a melhorar muito, 46. Reparem como é diferente um jogador de 17 anos e um jogador de 21. O jogador de 21 melhora 39, o jogador de 17, 46. Mesmo aqui até é mais fácil o ponto de comparação nestes dois, de 17 anos para 19 anos. A diferença de 46% para 43% é sempre alguma coisa. Nos treinos também se faz essa diferença, também se vê essa diferença. Vou fazer um amigável contra este nome estranho. Nem vou tentar pronunciar. Ganhámos 3-1. Boas melhorias, o defesa esquerdo e o avançado. Vamos mais uns amigáveis. F Madeira, que hoje conseguimos ganhar. E estamos a ver que mesmo com o avançado a ser o guarda-redes, não tem havido problema. Agora a melhoria está a ser cada vez menor, portanto 20% já é muito pouco, mas vamos na mesma fazer alguns amigáveis
vou fazer mais 3 a contar com este, portanto depois deste mais 2. Vamos ver contra o Rui, ganhámos 2 0, as melhorias já estão a rondar os 18%, é muito pouquinho. E a seguir deste vou fazer o último, termino. 3-0, malta, 3-0 e por acaso está a correr muito bem os amigáveis, estamos a ganhar tudo e os jogadores estão a melhorar muito. Vamos contra o Mateus. 4-0, mais uma grande vitória, mais um jogador a melhorar, o Tel, e vamos terminar com o último amigável, afinal. Team Gandhi vai ser o último amigável do dia e depois vamos pôr os jogadores a treinar e olhar para o adversário da manhã. Mais uma grande vitória, é inacreditável, malta. Eu quase me apetece continuar a fazer amigáveis até perder. É verdade que eu sou rico, tenho muitos boss coins, então é fácil. Estes boss coins custaram muito a ganhar, malta. Foi através daqueles jogos e ofertas especiais que há. Aproveita-se quando está vezes 3 e, portanto, não ganhámos ao Zé Tigresa, portanto, vamos parar. Foi esta a mensagem de pedir-nos para parar de fazer amigáveis. Ora bem, vamos melhorar aqui o nosso avançado maravilha, que já está com nota 78, já está com uma boa nota. Aqui vou treinar o nosso médio defensivo de 75, com 18 anos ele vai ser uma peça-chave na equipa. Aqui poderia melhorar o Todibo, porque vai passar de nível, mas vamos apostar em quem? Eu confio muito neste Camará, mas o Todibo vai passar de nível e isso tem que ser a prioridade. Na baliza vai ser o Chevalier que vai melhorar, porque vai ser o guarda-redes titular. Maltinho, o nosso próximo adversário é o Estrilho. O Estrilho é o nosso próximo adversário fora de casa e o Estrilho vem de uma derrota, portanto ele quer dar a volta à situação. Não sei ainda como é que vou jogar contra o Estrilho, é a melhor equipa do campeonato atualmente. O Estrilho teve muita sorte e sabedoria, claro, na simulação de vendas. Ele conseguiu o plantel de brasileiros rapidamente e a defesa dele é o seu aspecto mais forte. A defesa está brutal. Estamos na primeira jornada e ele já subiu o 11 inicial 30 valores. É brutal. Apenas com 2 ou 3 dias para a época. Portanto, temos aqui o Estrilho no valor de plantel está a 79, portanto está muito perto de nós. Ele também já gastou o dinheiro dele, quase certeza, olhando para as transferências. Vendeu agora um jogador, portanto ele tem dinheiro em caixa ainda. Aí, vocês vejam isto, malta. Ele comprou o Caio Alexandre em algum sítio, não sei, no Olheiro, provavelmente. E depois, uma hora depois, já está vendido. Incrível isto. Incrível. Bem, maltinha, um abraço. Até ao próximo episódio. Obrigado a todos por estarem aqui connosco a fazer companhia com o canal OSM Pro e não percam esta grandíssima temporada. Eu não faço ideia quem é que vai ser campeão deste modo de carreira, mas tudo pode acontecer. Os nossos convidados especiais começaram muito bem, quase todos. O Special One não conseguiu a vitória, mas o que interessa é o final. E muitas vezes já vimos treinadores a começarem muito mal e de repente entrarem numa série de vitórias e nunca mais parar. Um abraço e até ao próximo episódio, à mesma hora. A hora do costume, malta. Horinha de almoço em Portugal, são às 13 horas em Portugal. No Brasil é às 9 da manhã. Um abraço, até amanhã.